E hoje nós começamos a nossa série especial sobre OVNIs, UFOs, discos voadores, seja lá como vocês queiram chamar. Para esse especial estou trazendo aqui o ufólogo Paulo Aníbal, que já se tornou um amigo nosso aqui da TV Fato, inclusive. Gostaria de agradecer pelo estar disponibilizando principalmente o seu tempo para poder fazer esses vídeos especiais que nós estaremos apresentando nessa série dentro do quadro Vídeo Mistério aqui no canal Fato Notícias. Paulo, primeiramente, muito obrigado aqui pela sua presença, como eu disse ainda há pouco. E hoje nós conversaremos sobre esse tema que tantas pessoas gostam, inclusive aqui no canal, que são os discos voadores, OVNIs, UFOs. Começa contando pra gente aí qual é a diferença de ambas as palavras, se todas se juntando querem dizer uma só, como surgiram essas nomenclaturas, vamos dizer assim. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui com vocês, para todo esse público que nos assiste. Aqui no YouTube Space, inclusive, em São lógico, Paulo. é uma oportunidade que a gente tem de realmente expor ideias nessa área que precisam melhor serem conhecidas. Agora, quanto à terminologia, disco voador, OVNIs, UFOs, vamos começar por OVNI. OVNI é abreviatura de objeto voador não identificado. Em inglês é UFO. Então seria a mesma coisa, só que UFO é na língua inglesa e OVNI em português. E disco voador, quando a gente faz referência ao formato desse objeto estranho, que parece um disco ou um pires emborcado no outro, porque a versão original, na verdade, é lembrança de pires. Fry saucers. Então lembra um prato voador. Então seria a forma mais clássica dos OVNIs. Mas tem diversos formatos. Tem formato charuto, formato de triângulo, formato até de cubo, que tem relatos. Tem formato de bola, tem formato de sequência de várias esferas. Tem formato de grandes cilindros do tamanho de dezenas de metros. Porque o que muito se vê, principalmente os principais avistamentos, são à noite, que são mais, assim, digamos assim, mais visíveis, digamos assim, para você ver um objeto desse a quilômetros de distância. Sim. Né? Quando você vê durante o dia próximo, dá para você identificar realmente se é um triângulo, se é um quadrado. Então, e à noite, geralmente, a gente consegue enxergar, né? A gente, que eu falo, são as pessoas que só a luz que aparece. Só a luz que aparece não dá para você identificar o formato. Como a gente teoriza que eles interferem no nosso campo eletromagnético, por isso que eles causam blackouts em algumas situações, falhas nos aparelhos elétricos, interferência nas redes de transmissão elétrica de cidades, por causa dessa geração de alteração no campo eletromagnético. Certamente ele usa esse campo eletromagnético. E por fato de interferir com o campo eletromagnético, a luz que ele brilha é muito intensa, ioniza ao seu redor o ar e, consequentemente, fica aquele brilho. Por isso que um OVNI chama muito mais atenção à noite, porque à noite está tudo escuro. Aí quando algo brilha muito forte, você já repara. De dia, ele também brilha, só que ele fica discreto. Por quê? Por causa da luz solar. E a luz solar é muito mais intensa que a própria geração, o brilho da geração do campo eletromagnético que ele está gerando ao seu redor. Então ele também produz energia. Muito próximo para você. Ele também produz essa energia, essa alteração. Só que a gente não vê de dia a luz. Então é mais fácil a gente ver de perto a fuselagem. Por isso que nós temos descrições bem feitas do formato do objeto. Tem gente que consegue perceber estrutura semelhante às janelas. Há relatos que fazem referência nisso. Mas durante o dia, dificilmente à noite, uma pessoa dá descrição da fuselagem com perfeição, porque a luz é muito intensa. Acredito que sim. Aproveitando essa abordagem, né, que a gente acabou de comentar aí a respeito dos próprios OVNIs, discos voadores, aqui em São Paulo, propriamente dito, nós estamos na capital paulista, eu moro aqui em São Paulo, aqui eu como Paulo também. Quais são os últimos avistamentos que tem se comentado por aqui, Paulo? A gente tem recebido a maior parte dos relatos agora via online, tanto pelas redes sociais ou pelo e-mail.
Andam ocorrendo muitos avistamentos, por exemplo, na região da Zona Leste de São Paulo. E pertinho de onde nós estamos. Sim, observações noturnas. Só que não há uma descrição precisa do formato do objeto, porque são luzes que estão em comportamento muito anômalo. Inclusive tem uma senhora que mandou uma informação de um sistema de luzes, várias luzes, que estavam bailando no céu, dançando, e que eram fosforescentes. Isso a 1h30 da manhã. Há um tipo de uns 3 meses atrás. Zona Leste a gente pode... Porque ela mora na região... Tatuapé, Guaianazes... região antes de Guaianazes. Tá. Bem depois de Itaquera. Ferraz. Inclusive até brincou com Itaquerão. Eles estavam se deslocando em direção a Itaquera. Esse é a Zona Leste de São Paulo. Então, que já tem um caso famoso de abdução há muitos anos atrás, inclusive. Foi nos anos 80. Foi nos anos 80, Itaquera. Que envolveu uma criança que foi abduzida. Sim. 2 moças também que Sim. estavam voltando do bailinho na época. Já era por assim dizer, o final do regime militar e não era tão divulgado. Você faz memória, foi divulgado por uma revista na época que tratava desses mistérios. Não teve aquela divulgação como hoje na internet teria. Se fosse hoje pela internet, eu acho que seria rápido, até mais fácil. Em contrapartida, a partir do momento que a gente tem uma informação tão fácil, os fakes absurdamente cresceram. Aquela questão dos OVNIs no litoral paulista, que você comentou muito comigo uma vez, Peruíbe principalmente, o falecido Wallace Albino, inclusive, escreveu um livro, acredito que relatando sobre isso, participei de uma palestra dele, aquela vez que nós nos encontramos em Paranapiacaba. Eu me lembro. Ele falando sobre isso, inclusive, né? Como é que está a questão dos avistamentos no litoral? Diminuíram? Estacionaram? Não, diminuíram bastante. Inclusive, esse relato que você falou, que envolveu o Wallace também, foi em agosto de 2008. Foi o último caso, assim, onde houve um efetivo pouso de vou falar entre aspas, disco voador no solo em Peruíbe. Sim. Foi numa região de Matagal, Fontabol, na verdade, e que ficou toda a área afetada fisicamente para a atuação desse objeto. Só que ele, a princípio, foi visto, de novo, pela luz na noite anterior. A luz fortemente alaranjada desse objeto que, inclusive, passou pela janela da vizinha. Foi essa vizinha que chamou a polícia, a Defesa Civil local, que o oficial de lá me conhecia. Isso não é caso pra gente, não, pra polícia, é para um ufólogo. Por isso que logo no dia seguinte, o cara me ligou, mandou uma mensagem, depois mandou a foto que foi feita lá. Na hora eu falei, segura aí, isola essa área, porque a gente tem que ir aí. Por isso que eu fui o primeiro ufólogo, junto com o engenheiro Paulo Pilon, a chegar nesse local. Porque ainda bem que a gente teve essa sorte, porque a gente pôde realmente trabalhar um pouco melhor em cima desse caso, colher as amostras, porque infelizmente pouco tempo depois, houve uma invasão de gente curiosa que... Eu sei que no fim de semana foram mais de 2.000 pessoas pisoteando a área. Aí acaba denegrindo toda o trabalho. Eu trouxe, para ter uma ideia, a vegetação do local. Até colhi. Esse é taboa. Repare que nas pontas, de todas as taboas, de um lado está tudo queimado nas pontas. Isso eu levei na época para um professor de botânica e falou, isso daqui na verdade foi chamuscado, uma temperatura acima de 100 graus. Foi queimado mesmo. Lógico que ninguém ia pegar uma vela isqueiro e queimar folha por folha, que são milhões. Lógico que isso daí ajudou a corroborar o relato. Mesmo porque agora está seco, né? Não, aqui está protegido, aqui está no plástico protegido. Mas na época era verde isso. Era verde. E estavam afetadas. E todas as plantas ficaram tudo dobladas na mesma direção, como se o objeto naquele local tivesse feito um deslocamento rente ao solo e virou todas as plantas. E quando isso ocorreu, esse fato lá em Peruíbe, chamou muita atenção. E ocorreu também outros avistamentos ufológicos à noite lá. Houve nessa época, até 2009, houve uma intensidade alta de avistamentos. Eu sei que eu voltei lá em Peruíbe, em menos de 6 meses, voltei em Peruíbe 7, 8 vezes, pra ter ideia. Por causa da casuística.
Agora, 2010, 2011 caiu vertiginosamente, não houve nenhum registro mais desse incidente de pouso de OVNIs. 2013, 2014, a queda foi muito mais acentuada. O ano passado, esse ano, praticamente não há relatos. Eu sei que o seu trabalho como ufólogo ele é muito sério. Você se baseia realmente somente nos fatos palpáveis, Sim, aquilo sim. que vocês têm. Mas dá para, digamos assim, sair um pouco da posição de ufólogo para entrar numa posição, digamos assim, mais de arriscar um palpite do que exatamente talvez esses seres ou essa espécie ou esses aparelhos estariam procurando para ter uma incidência tão forte na Serra do Mar? Eu tenho, na verdade, tenho um palpite, sim. Já faz parte de uma teoria que até Por publiquei tudo que uma você vez. acompanhou. Sim, eu acho que eles não estão aí por acaso. Em certas áreas eles aparecem porque esta área tem algum atrativo de interesse para eles. Pode ser no solo, a questão mineralógica. Por exemplo, no litoral sul de São Paulo, a gente sabe que temos a Jureia lá. Sim. Nós temos naquela região uma riqueza mineralógica própria e biológica, um banco genético muito forte, inclusive com espécies de plantas e animais que só existem lá. Uma área lá perto que ocorreu muita incidência de avistamento dentro do mar, saindo do mar, próxima à Ilha da Queimada Grande. Essa ilha é o único habitat da jararaquilhoa, que é a maior concentração de cobras por metro quadrado aqui da América do Sul. Vocês presenciaram alguma evidência ali que pudesse constatar, por exemplo, de repente a exploração de alguma mata? Não, nunca, a gente nunca viu uma prospecção. Eu não posso dizer isso. Eu já vi numa vigília, numa das poucas, raras vigílias que a gente, em vigília pré-programada, que a gente se reúne à noite, que apareceu. Até foi um colega meu que chamou a atenção, me chamou para olhar. Eu vi uma bola vermelha sair do mar. Sair por cima. Parecia que ela estava em cima do mar, voando. Agora, eu não vi, lógico que à noite não tinha condições de poder analisar melhor. Se ela está fazendo algum tipo de prospecção. Eu acredito que sim, algum tipo de análise, algum tipo de observação. Então existe esse interesse. Agora, teve outro evento, há anos atrás, também em Peruíbe. A gente estava com o nosso grupo, fomos em 2 carros pela praia. De repente, isso era quase 1h da manhã também. Saiu um objeto da restinga, sentido do céu. Passou pra gente uma bola vermelha muito iluminada. Areia, mal dá pra ver porque era escuro. A gente tinha as ondas do mar batendo de um lado e a vegetação do outro. Em algumas áreas do nosso país, no Brasil, que são áreas ricas mineralógicas, são áreas de alto teor de avistamento. Chapada Diamantina. Tem uma época que era grande o número de avistamentos lá. Conheci gente que era lá abduzida. Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Tem até um lugar lá, um platô reto, onde o pessoal falava que viu o objeto à noite pousar. Outra chapada, Chapada dos Veadeiros. Lá é riquíssimo de particularidades. São todos lugares altos. Altos, com particularidades mineralógicas, com formações rochosas e particularidades biológicas interessantes, tanto de animais quanto plantas. Então são lugares que aparecem, tem muito avistamento. Serra do Roncador, ao longo do Vale do Rio Araguaia, também tem muito relato. Então, Serra do Carajás. Carajás é um dos lugares de maior retirada de minério lá do Pará, que nós temos no nosso país. Hoje Então, a maior incidência está onde? Hoje, 2016, Paulo? Hoje no Brasil. Tá muito disperso. Não diria que tinha um lugar mais concentrado, não. O sul de Minas apresenta muitos relatos. É uma tradição, inclusive. Né? O interior do Nordeste anda apresentando muitos relatos também. O interior da região amazônica anda apresentando muitos relatos, mas não uma área assim concentrada. Há épocas onde a gente chama que há tendências, por algum motivo ocorre uma incidência por algo alta e depois ela some. A gente chama de que acaba vindo incidentes
relacionados com a apreensão de OVNI. Nada, por exemplo, comparado à Noite dos OVNIs, que teve, por exemplo, em 1986. Está muito longe disso. Sim, não, nada a comparar com a Noite dos OVNIs que completou 30 anos, né? Sim. Que 21 OVNIs apareceram no espaço aéreo entre E não Rio, teve São como Paulo esconder. e até o Otávio Moreira Lima pilotou um dos casos F-5 que virou depois ministro da Aeronáutica e presidente da Embraer. Inclusive eu tenho um especial aqui no canal, quem quiser assistir, falando sobre isso. Ele Ele tentou... Que diz, o título vocês procurarem aqui, o Brasil invadido por discos voadores. Desculpa, Paulo. Mas... Não, ele tentou interceptar um OVNI Sim. à frente dele. Ele até relata isso abertamente. Tinha autorização para tirar. E um dos pilotos contava já no ponto de interceptar. No mesmo instante, o OVNI foi para trás do avião. Em manobra extremamente evasiva, rápida e Quer dizer, fora dos nada padrões. comparado à tecnologia que nós temos hoje, muito menos em 1986. Foram o Mirage e F-5 na época que foram tentar interceptá-los. E o próprio relatório que foi liberado, infelizmente, quase 30 anos depois, que na época prometeram e não foi liberado, só foi liberado no Arquivo Nacional há poucos anos atrás, fala nas conclusões finais, que eram eventos que denotaria inteligência, não forçosamente tripulados. Sim. Lógico que no relatório não vou falar que é extraterrestre, né? Vamos dizer que poderia ser algo comparar nossos drones hoje, por exemplo, Sim. talvez operados por uma inteligência Sim, mas que estivesse num outro espaço. Mas o próprio relatório nas conclusões fala das manobras bruscas, nas velocidades envolvidas, na detecção do radar de bordo dos aviões, quando o radar de solo, inclusive até em Brasília foi detectado, e o despreparo dos operadores, que agora os áudios foram também disponibilizados no Arquivo Nacional. E esse ano até teve um programa da TV aberta que abordou esse tema. E um dos operadores, controladores de voo, falou: tá havendo uma verdadeira festa de OVNI no nosso espaço. Sim, falando assim de uma maneira bem bem com alerta, demonstrando total despreparo para esse tipo de situação na época. Que havia. Que poderia supor até que poderia ser uma invasão, Assim, não de alienígenas. se houvesse uma invasão, se fosse uma invasão, haveria um total despreparo mesmo. Sim. Por parte dos controladores que está detectando esse tipo de anomalia no radar. Então, só para resumir, foi uma noite do dia 19 para o dia 20 de maio de 86 que ficou marcado para a história da ufologia brasileira. Conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs. E não teve como ninguém falar, olha, não foi bem isso. E que hoje, que nós temos acesso à informação, onde todo mundo tem um celular que filma. Isso não o que eu me pergunto, por que isso não acontece hoje? Exatamente. Por que hoje não temos... Será que eles estão mais espertos com a gente? Agora os terráqueos têm o... Quer dizer, a gente tem que começar a questionar, será que muitas fotos na época foram divulgadas nos anos 70, 80, será que eram reais? Não era muito fake também feita? Muitos casos estão sendo revistos por causa disso. Exatamente. Então, infelizmente, é algo que a gente tem que pensar. Agora, a Noite Oficial dos OVNIs está realmente para a história, mas, na minha opinião, não é o melhor caso brasileiro. Tem um caso que é muito melhor que esse, que envolve militar. Que a gente vai falar um pouco mais para frente, aí, que é a famosa Operação Prato. Bem, meus amigos, esse então foi o primeiro vídeo aqui com o ufólogo Paulo Aníbal, nesse especial que eu estou trazendo aqui no canal Fato Notícias. Hoje nós faremos aí, inclusive, uma playlist que você pode estar acompanhando aqui, toda a série dos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar conosco aqui nos comentários, combinado? Um grande abraço e até breve.